Vamos para o resumo da lição de número 6 com o título A Bíblia como um guia para a vida. Lembrando então que a Bíblia ela nos orienta no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Então, da mesma maneira que o povo diariamente tinha que levantar pela manhã e colher o maná no deserto, nós também temos que diariamente depender deste pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. E como conhecer Jesus? Como andar de acordo com Jesus para ser chamados verdadeiramente cristãos? É pela sua santa e bendita palavra. Texto áureo então diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçados nos ensinos da palavra de Deus. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmo de número 119, versículo 97 ao 105, e o objetivo desta lição, na parte primeira, é enfatizar que o crente deve alicerçar sua vida na Bíblia. Na parte 2, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Na parte 3, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. A introdução então diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Então a Bíblia, ela é para o nosso viver diário. Muitas vezes as pessoas querem usar a Bíblia para discussões, querem usar a Bíblia, para debates, para dizer, eu conheço mais, ou eu sei mais, ou a minha religião é melhor, ou a minha denominação é melhor. Nada disso. Melhor mesmo é Jesus. E nós precisamos colocar em prática a sua palavra, porque no final de tudo, o que vai valer não é o quanto nós conhecemos da Bíblia, mas o quanto nós conseguimos colocar em prática esta palavra. E só conseguimos colocar em prática através do Espírito Santo. Parte primeira aqui: a Bíblia é um alicerce para a vida. No item 1, a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Então nós cremos desta forma, viu? Quem ouve a palavra e coloca em prática, Deus compara esta pessoa a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Então está lá em São Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus faz essa comparação, que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vem tempestade, vem chuva, ele permanece. Mas se for sobre a areia, qualquer vento de doutrina tira aquela pessoa, da posição. E quem é essa rocha? Está ali em 1 Coríntios 10:4. A nossa rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. No item 2, a palavra de Deus é luz. Então, os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver, instruções para o curso da vida. Então veja bem, a Bíblia, ela tem instruções para a criança, ela tem instruções para o adolescente, ela tem instruções para o jovem, ela tem instruções para aquele que está noivo e quer se casar, ela tem instruções para a vida de casado, ela tem instruções para quando a pessoa está idosa. Ou seja, a Bíblia, ela nos conduz desde o nascimento até o nosso último dia de vida, nos conduzindo e nos dando um norte. Ela é uma bússola, nos orientando, e nos ensinando a andar na presença do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Então essa é a palavra do Senhor. E diz também a palavra de Deus, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. João capítulo 8, versículo 12. No item 3 aqui, a palavra de Deus é imutável. Olha só, uma palavra que foi escrita por cerca de 1.600 anos, começando com Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, e que escreveu o Pentateuco, encerrando com o Apocalipse no ano mais ou menos de 96 ali depois de Cristo, com João. Cerca de 40 homens escreveram no espaço de 1.600 anos, e quando você lê ela, você tem a ideia, porque esta é a ideia verdadeira, de que é apenas um autor, o mesmo autor, que é o nosso Deus, que inspirou pelo Espírito Santo a cada um destes homens. Então a palavra de Deus, ela é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e
prática. Então nós confiamos na palavra, viu? E outra coisa, os padrões da ética e da moral cristã não sofreram mudança. Então são 2000 anos de história do cristianismo, por exemplo, e os escritos de Paulo, de Pedro, os escritos da palavra do Senhor, dos evangelistas, esses escritos permanecem de pé. E até mesmo os escritos desde a época de Moisés permanecem de pé. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então você veja que a palavra de Deus, ela é imutável. Então esses padrões de ética e de moral permanecem. Então o que nós temos que fazer? Colocar esta palavra em prática. E muitas vezes as pessoas elas combatem contra a Bíblia, por quê? Porque elas não conseguem seguir a Bíblia, porque a Bíblia ela não é para ser seguida pelo nosso intelecto. A Bíblia ela é para ser seguida através da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Parte 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Então no item 1, o conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah, Hokmah. E o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra teológica, a obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Então, não adianta conhecer, saber e não colocar isso em prática. Alguém vai dizer, pastor, mas tudo quanto nós vamos lendo na Bíblia, vamos aprendendo, nós temos condições de colocar isso tudo em prática? O Senhor no dia a dia nos dá condições de colocar tudo em prática. No nosso dia a dia nós precisamos perdoar, nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos pedir perdão pelo pecado que cometemos, né, para nossas falhas. Então a Bíblia diariamente ela se abre no nosso cotidiano para que nós possamos colocá-la em prática, viu? No item 2 aqui da parte 2, Deus é a fonte da sabedoria. Então a sabedoria é um dos atributos divinos, portanto Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem dos céus. E a sabedoria que vem de Deus, ela conduz o homem à paz, à santificação. E não nós temos que tomar cuidado, né, que tem pessoas que confundem sabedoria com esperteza. Ele foi esperto, então ele é sábio. Não, negativo. E no item 3 confirma isso, porque no item 3 aqui vai nos dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Então essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus, o princípio dela é o temor. A Bíblia registra que o temor ao Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Esse temor não significa medo, porque o medo afasta. O temor nos leva até Deus. O temor produz o que? Entendimento, produz arrependimento. Então o temor nos faz querer agradar a Deus, nos faz ficar constrangidos com o pecado. Então o pecado na vida daquele que teme a Deus, daquele que agrada a Deus, o pecado ele não pode ser uma prática comum e cotidiana. Então, quando alguém erra, quando alguém peca, conhecendo ao Senhor e tendo temor do Senhor, aquilo vai trazendo no coração dele ali um constrangimento. Por quê? Porque ele quer agradar a Deus. Então, ele tem um temor. Então, o temor, ele nos aproxima. É como você imaginar quando um pai corrige um filhinho, e aquele filhinho, quando ele é corrigido pelo pai, ele começa a chorar, mas ele se aproxima do pai ou da mãe e abraça. Por quê? Porque ele foi ali constrangido e ele vem abraçar. Então nós temos que abraçar o nosso Deus e receber a nossa bênção por completo. No item 4, os benefícios da sabedoria. Então nós vamos ver quais são esses benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio. Então é isso que o salmista falou aqui. Na nossa leitura bíblica em classe, ele deixa bem claro aqui no Salmo 119, ele fala no versículo 98, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Ou seja, quando ele medita na palavra, ele se torna mais sábio. O verso 99 diz, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então tem que meditar a palavra, ler a palavra, procurar compreender a palavra. E no verso 100 diz assim, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. O que ele está querendo dizer, o salmista? Está querendo dizer que não é a idade que traz a prudência ou a experiência, mas
conviver, buscar a Deus, né? Colocar em prática a palavra do Senhor, e assim nós vamos tendo os benefícios, dentre eles o que? Quais são os benefícios que meditar na palavra do Senhor? Acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero, exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria. Então nós temos que buscar a sabedoria, temos que buscar a Deus para nós sermos cada vez mais abençoados. Amém? Parte 3, a Bíblia e a prudência para a vida. No item 1, o conceito de prudência. Então, no dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico glum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, esse termo alum, ele é para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Olha só o que Deus vai produzindo para nós ao meditar na sua palavra. E o dicionário Vini destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, ou seja, colocar em prática aquilo que temos aprendido. E que sinesis sugere avaliação que precede a ação, ou seja, antes de agir, nós vamos analisar aquilo que nós vamos fazer. Então, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Então, nós não podemos fazer as coisas antes de pensar, antes de analisar e antes de buscar a Deus, antes de pedir a direção do nosso Deus. Mas como fazemos isso? Não é só lendo, meditando, mas também orando, porque a meditação ela é uma mistura, né, de leitura, é uma mistura de buscar conhecimento com oração, para que o Espírito Santo misture esses ingredientes. É como fazer um arroz, né? Então, o arroz não é sozinho na panela, tem os ingredientes, e ao misturar ali e ao ter o seu cozimento, ali então vai trazer o ideal daquela comida. Então, meditar vai muito além de apenas ler. Então, é como se nós estivéssemos comendo e depois remoendo aquela palavra para que ela fique fixa em nosso coração, não somente em nossa mente. No item 2, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Então, nesse sentido, a mensagem de salvação de Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Então, quando alguém aceita Jesus, crê em Jesus, não em placa de igreja, mas aceita Jesus dentro do seu coração de verdade, há uma transformação, né? Então, ele passa também o que? A ter essa prudência dos justos. É isso que é a promessa de Deus para nossas vidas, para nossa vida. No item 3 aqui, os benefícios da prudência. Então, o livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Então, nós vamos ver eles quais são. Olha só, o autocontrole para não revidar ofensas. Quantas vezes, né, uma ofensa, nós achamos que já que fomos ofendidos, nós temos o direito de retrucar. Não que você não tenha o direito de retrucar, mas aquele que é sábio, ele na hora talvez não consiga responder com mansidão, com prudência, mas ele se cala e no momento certo ele busca aquela pessoa para uma conversa, para um entendimento, e o Espírito Santo lhe dá força. Então, autocontrole para evitar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a humildade para não exibir conhecimento. Você tem conhecimento sim, mas você tem que ter a humildade não para exibir o conhecimento, mas a humildade para transmitir aquele conhecimento, para passar aquele conhecimento, para que a pessoa perceba que você está fazendo aquilo não porque você sabe mais, mas porque você tem amor, você tem consideração pela pessoa e pelas almas, né? A correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado. Hoje, o que mais se tem, a palavra chama-se influenciador. Então, muitas vezes nós estamos sendo influenciados ao invés de nos tornarmos influenciadores e influenciarmos as pessoas até Cristo. Muitas vezes o mundo está nos influenciando, né? Então, que Deus nos ajude e nos dê esta graça, o alcance de boa reputação, de alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Tudo isso é o que o Senhor nos ajuda de benefícios da prudência. Então, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. O que quer dizer nécio? Está aí em Efésios 5:15. Nécio é um novo convertido, é aquele que ainda não tem
o pleno conhecimento, nós não podemos estar então vivendo como nécios, mas como aquele que tem o conhecimento, aquele que tem a prudência, aquele que tem a graça e a direção do Espírito Santo. Amém. Conclusão, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Então nós confiamos na palavra, na Bíblia, devemos segui-la e deixar que ela venha nos direcionar no nosso dia a dia. Vamos para o nosso questionário, vamos para nossas perguntas. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado ao quê? A Bíblia diz que ele é comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus falou isso em São Mateus 7,24. Pergunta 2, por que os valores cristãos são permanentes, né? Por que são permanentes? Eles são permanentes, pois a fonte que nos trouxe esses valores, essa fonte é permanente, veio através do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, da sua santa e bendita palavra. Pergunta 3, o conhecimento sem a prática produz sabedoria? É uma pergunta. Não, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Por quê? Porque não adianta saber e não colocar em prática. Pergunta 4, que ato, segundo o salmista, torna a pessoa mais sábio? Então, o ato de meditar na palavra de Deus o tornara mais sábio do que todos à sua volta. Nós já citamos, né? Está lá na leitura bíblica em classe, no Salmo 119, versículo 98 ao 100. Pergunta 5, cite pelo menos 3 benefícios da prudência: o autocontrole, humildade e pensar antes de agir. Então que o Senhor Deus possa continuar, né, nos guardando, nos abençoando e nos fazendo andar, né, diariamente na sua presença, como ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então que nós possamos nos aperfeiçoar cada dia na presença do Espírito Santo pela sua santa e bendita palavra. Deus abençoe você e até a próxima aula. Amém.